Sejam bem-vindos ao episódio 28 do VangCast, o podcast da livraria Vanguarda. E aqui a gente conta como as pessoas fazem coisas extraordinárias, apoiadas em grandes livros. A gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Parque Una, Idealiza Cidades. Muda que o mundo muda. Secopel, Centro Contábil de Pelotas. Ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. E o Chat Labs. Atendimento integrados, resultados multiplicados. Muito obrigada aí às pessoas que estão com a gente fazendo isso rodar. Também eu gostaria de convidar as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Quem já é inscrito, convida alguém para estar junto, para a gente fazer com que esse episódio chegue mais longe, tá bom? E para começar, eu sou a Beth, da livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da livraria Vanguarda. Edu Cunha, Book Info. Gelson, da Vanguarda. Bem-vindos! Gente, a gente está muito feliz aqui, a gente quer apresentar os nossos patrocinadores e hoje a gente vai falar, a gente está recebendo aqui, na verdade, 2 livreiros, né? Um com visão muito mais local e outro com uma visão bem global do mercado, né? Não tem quem não conheça o Eduardo Cunha aí no mercado de livros. E é um mercado que é extremamente desafiador, que é o mercado esse de livros, que está em constante evolução. Então, a gente quer falar um pouquinho das trajetórias. O Gelson é um livreiro desde 1987, com 37 anos de experiência no mercado. A sua trajetória começou com a abertura da livraria São José, no interior da Universidade Católica de Pelotas. Com uma visão empreendedora e por acreditar no poder transformador dos livros, abriu a livraria Vanguarda, que em 2024 completou 25 anos. E segue acreditando nesse mercado. Agora, com uma nova estrutura em collab com a Idealiza Cidades, a livraria Vanguarda já se encontra no edifício Vanguarda, aqui no Parque Una. Então, hoje é um prazer para mim, né? O Gelson é meu esposo, a gente já está junto lá desde os nossos 14 anos e trocando um pouquinho aqui desse conhecimento todo. Bem-vindo, Gelson. Obrigado. Também o Eduardo Cunha. É um prazer, Edu, te receber. Prazer a meu. gente já fez muitas coisas junto, né? E com certeza a gente ainda vai fazer muito mais. Ele já está há 20 anos no mercado editorial. Foi um dos primeiros profissionais a apostar no marketplace no Brasil. Iniciou seu trabalho de livros na Revista dos Tribunais, a editora RT, digitando pedidos. E passou a gerir a Vértice Books e, através de ambas, tornou-se cofundador do grupo Book Partners. Foi diretor de operações da editora Ciranda Cultural e atualmente é diretor de negócios na Book Info, além de prestar consultoria em outros players do mercado. Seja bem-vindo, Edu. Obrigado. Então é isso, esse nosso papo hoje vai ser um pouquinho diferente, assim, a gente quer trazer um pouquinho desse dia a dia que está por trás, né? De o que faz com que movimente, que os livros que são lançados cheguem lá da ponta, o que é importante para fomentar esse mercado, o que é importante para divulgar, para poder atender. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de saber entre vocês, Gelson, como é que foi essa relação entre a Vanguarda e o Eduardo Cunha? Como é que começou essa trajetória, né? Vocês hoje ainda estavam relembrando coisas e já se conhecem há bastante tempo e tem muita história legal aí para contar pra gente. Corrigindo, dá 24 anos. O Edu? É? 2000, foi mais ou menos quando a gente se conheceu. Olha aí, ó. Sim. Esqueci de atualizar meu LinkedIn. E eu em datas também, essa conta pra mim meio que ela foge. Eu acho que a gente se conheceu foi nos pedidos, né, Edu? Exatamente. Fazendo pedido para a editora e depois pessoalmente nas bienais do livro. Faz muito tempo. Bienal era muito diferente naquela época, né? Vocês, livreiros do Brasil inteiro, ia para as bienais para fazer compra, conhecer os produtos que iam ser lançados durante o ano, quais seriam as apostas das editoras, os catálogos e tirar pedido. Era um tempo que nós tínhamos 2 dias, né? Exatamente. 2 dias só para profissional. Só para profissional. Era na quinta-feira, sexta-feira ia os professores e no sábado abria para o público geral. Mas um ano no Rio, outro em São Paulo. Como continua, mas hoje, né, infelizmente,
abre a feira, abre a Bienal e é para Vender livro. vender livro. E é aquele tumulto. E a última de São Paulo lotou, né? Que foi a primeira pós-pandemia, superou todas as expectativas, faltou ingresso, teve que suspender venda de ingresso, pra você ter uma ideia. O Rio também foi complicado. Então, eu acho que era muito bom, mas hoje o mercado, eu acho que em função da internet, da comunicação mais ágil, a gente tem outros meios de conseguir os produtos, né? De ver o que é a novidade, a integração entre as editoras. Isso mudou muito, né? Daquela data, daquele tempo. Sim, a atualização, né, é muito frequente de dados, assim. Na verdade, a gente gosta muito de participar das bienais, de encontrar as pessoas que a gente vai falando durante todo o tempo, né? Eu acho que essa questão do relacionamento é o foco. Eu acho que é o ponto principal, é onde você conhece as pessoas que você faz negócio durante o ano. Eu, por exemplo, tenho alguns eventos no país que eu não faço questão de participar. Bienal, a Flip mesmo, apesar de ser uma feira, uma festa de literatura, né? É um momento onde você conhece as pessoas de maneira descontraída e vai acabar fazendo negócio o ano todo. Isso é bem importante. Tu acaba o ano todo falando pelo telefone ou por e-mails ou pelo WhatsApp e chega na hora tu vai conhecer pessoalmente, às vezes, as pessoas, né? De editoras. Mas e como é que tu vê, Eduardo, essa coisa da Bienal das livrarias? A gente tem essa posição que já não é mais tão interessante numa Bienal. E tu tem essa posição das editoras? Se para eles também é... Comércio, eu acho que sim. A conta fecha de muitas editoras. Eu já tive à frente de editoras que a conta fechava bonitinho. Entendeu? Você tinha um resultado operacional muito grande. O que houve, acho que no país, com a própria internet, a coisa do jeito que aconteceu e evoluiu os últimos 20, 25 anos, você ouve, para montar algumas editoras, principalmente editoras pequenas, a barreira de entrada é muito pequena, né? Qualquer pessoa vai lá, acha um tradutor, vai numa gráfica, produz um livro, né? Tem todo um trabalho editorial de qualidade e você tem o livro. Para você já montar uma livraria, você tem todo um investimento de uma estrutura de livraria. E o que foi acontecendo com o passar dos anos? A gente foi diminuindo o número de livrarias no país e hoje, por incrível que pareça, você tem eu costumo dizer que a gente tem uma pirâmide invertida, né? Enquanto numa indústria como a da papelaria você tem 4 fábricas de caderno para 30 mil papelarias no país, aqui no livro você tem basicamente 1.500 selos ou editoras para mais ou menos 3 mil livrarias. E quando você tentar isolar aquela livraria mesmo, que vive do livro lá e tem mais de 60%, 70% da tua venda no livro, eu duvido que o país tenha hoje mais de 1.200, entendeu? Então você tem mais fábrica do que varejo. Isso não acontece em nenhuma outra indústria se você parar para pensar no país inteiro. Exatamente. Então, e vocês são guerreiros. Nossa, os números te trazem uma outra visão, né? Quando tu fala nessa relação, se fala tanto em abrir e fechar a livraria e quanto que a questão do digital vai entrar, né? Mas quando tu fala nisso, a gente tem que dar mais atenção ainda para essa questão das livrarias, né? Assim como o grande desafio de vocês como livraria, de escolher os títulos que estão dentro da loja, com essa barreira de entrada diminuída, onde cada vez mais editoras, eu aposto que vocês são contactados por editoras novas quase toda semana, né? Assim como também tem uma barreira de entrada para o autor se autoproduzir, que tinha antes e agora ela é muito menor. Então você tem mais ou menos 150, 170 livros novos por dia. Todo dia. Por dia. Útil esse ano, né? Então como que você escolhe esse acervo? Ano passado nós vendemos mais ou menos 380 mil livros, pelo menos um exemplar em todas as livrarias brasileiras. Qual que é o desafio de você escolher? Eu costumo dar um treinamento que eu até uso uma imagem de uma loja da Vanguarda que eu gosto muito, que é a loja do Rio Grande, e comparo do Partage, e comparo com uma boa lanchonete, né? E eu falo, qual que é a semelhança entre essas duas imagens, né? Essa lanchonete que é bonita, a Coca-Cola sempre é Coca-Cola. Então o repositor sabe que ele tem que ter lá
300 Coca-Cola para aquela semana, na semana seguinte vai ter mais 300, talvez se chover ou tiver um pouco mais de sol, aumente um pouquinho ou diminua um pouquinho, mas é mais ou menos 300 Coca-Cola que você vai vender naquela semana e no final o faturamento daquele estabelecimento vai ser muito parecido com a livraria. Só que já do lado da livraria, você tem que todo dia descobrir qual que vai ser a sua Coca-Cola da semana, do mês, entendeu? É claro que tem livros clássicos que perduram, estão sempre ali na lista, mas o do momento, a escolha do acervo é muito importante, é um desafio. E além de ser importante, tem muitas informações, né? O livro é falado num podcast, aí ele começa a vender do nada. Então, isso tudo também é fomentado de formas diferentes. Total. Você lembra quando o autor ia no Jô na noite anterior e no dia seguinte as suas lojas, todo mundo queria como enlouquecer um homem na cama, ou como não sei o quê. Eu lembro que tem vários livros que eram Fantástico, alguma coisa que saísse também. Era no outro dia, do Faustão. Só que eram todos grandes, assim, era movimento de massa num livro só. Hoje são micro movimentos em vários livros. Então o desafio de você é muito maior. É muito maior. Isso é um desafio diário. E Edu, me conta um pouco sobre a Bookinfo. De onde surgiu essa criatividade para... Então, a Bookinfo, eu já tinha passado pela indústria tanto como livreiro, primeiro como editor, né? E trabalhando no comercial de editora, conhecendo a cadeia toda, sendo distribuidor, livraria. A gente tinha uma iniciativa de uma empresa multinacional brasileira grande que media o mercado do livro. E eu fui para lá para ser diretor de operações dessa unidade de negócio, que de acordo com... Lá a gente tinha um pouco de outras prioridades por causa de outros varejos alimentares, farma, e livro era importante, mas não era o grande negócio. E aí, em algum momento, eu consegui convencer os investidores da época de separar e virar uma unidade única. E aí a gente foi criando a Bookinfo com soluções para o mercado do livro. Hoje a gente tem 4 soluções postas para o mercado. Uma é onde eu mostro para a indústria o que vendeu ontem aqui na Vanguarda ou numa livraria em Belém. E aí a indústria consegue se relacionar com com essa livraria e oferecer melhor. Por exemplo, se você vai lançar um livro novo de poesia, a gente dá para a editora uma relação das melhores livrarias para você vender poesia no Brasil. E teve uma vez que achei engraçado, eu fui numa livraria em São Paulo, pequenininha, que o número dizia que era a livraria que, proporcional ao seu faturamento, mais vendia poesia no país. Né? Proporcional ao seu próprio faturamento. Mas que é isso? Será que é isso? Todo mês eu olho para esse número, sempre dá essa livraria. Aí eu fui lá tomar um café. Eu tomar um café e falei, você sabia que vocês são a livraria que mais vende poesia no Brasil? Tá vendo aquela baixinha ali? Ela ama, ela indica para todo mundo. Entendeu? Então, essa influência que acontece, então, essa percepção a gente foi criando e mostrando esse dado para a indústria. E depois a gente trouxe uma outra solução, que foi a plataforma de metadados, justamente para que a gente... O que é o metadado? É o RG do livro. Né? Lá nós temos cerca de 70 campos, onde eu entrego para uma livraria tudo o que ele precisa de informação para comercializar, para expor, para indexar e vender o livro efetivamente, para o livro ser descoberto. Né? Além de um treinamento para a livraria, integração de pedidos entre indústria e varejo. Acho que basicamente... É uma das coisinhas que era uma faz. Necessidade que o mercado tinha que tu enxergou. A gente, na verdade, eu já vou falar de livro, então. Pode né? falar, claro. Eu tô muito impactado. E eu também tô. Depois quero falar desse. Eu acho que o do Fusca já foi. Já vou puxar o assunto, porque assim, eu tô muito impactado por esse livro aqui que eu li no final do ano passado. Tem até uma edição autografada, que é o Apaixone-se pelo Problema, do Uri Levin. Ele foi é o cofundador do Waze. Ele que criou o Waze. Esse cara já fez 2 unicórnios e disse que vai fazer mais 2 no livro. E a gente olhou para dentro de casa e falou, peraí, você não pode... A gente fica tão focado na solução que você vai dar para aquilo e você acha que a solução é a melhor e que você não analisa direito o problema para você fazer a coisa acontecer. E aí a gente olhou para dentro de casa, olhou para todos os problemas que a gente entendia que nós tínhamos e que o mercado tem. Fizemos uma lista de prioridade e estamos atacando todo dia. Né? Esse livro foi tema da nossa convenção em janeiro,
né, de uma empresa pequena, de 14 colaboradores, mas que a gente pensa tecnologia o dia inteiro e pensa como que ajudar as livrarias a venderem mais. Entendeu? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Entendeu? Então, foi um pouquinho que fez a gente acelerar essas novidades que a gente até estava conversando hoje, que é o treinamento para o livreiro, a integração de pedidos para facilitar o dia a dia e tudo mais. A gente precisa fazer com que tudo isso que está sendo gerado, né, chegue na ponta, porque senão o objetivo não é atingido. Como você escolhe qual livro você vai pôr na tua loja? A curadoria, né? Dos 150 ao que saem todo dia. Eu acho que a gente foi muito... A função da Vanguarda, né, já sempre foi muito focado no que o cliente está querendo, né? Não, sim, porque a gente sempre recebe as cotas novidades, né, da maioria das editoras, e eu acho que a gente também consegue ter essa dinâmica de poder trazer o material que está sendo lançado, as inovações. Está sendo lançado, inovações, claro, isso é fundamental, né? Então, Mas esse também contato com todas as editoras, a gente trabalha com a maioria das editoras, ou se não, com distribuição também. Talvez o Edu até saiba quantas. Eu tenho o número, mas eu não fiz a conta. Tá? Não dá. Porque, na verdade, a Bookinfo, né, a gente manda todas as informações de venda para essa plataforma e o mercado todo fica acompanhando, né? Então a gente acaba tendo uma visão nacional, mesmo a gente estando no interior ou em qualquer lugar, a gente passou a ter uma visão nacional. E isso nos ajudou muito, né? E na própria pandemia. As editoras sabem que a gente vende diariamente. Justamente. Para trabalhar a reposição. Na pandemia ajudou por causa das listas de mais vendidos, os autores, quando a gente organizou tanto a lista de mais vendidos da Veja quanto a do Publish News, que nós auditamos e disponibilizamos para o mercado, né? Ajudou que as livrarias que começaram a entrar na lista também tiveram a oportunidade de receber eventos, receber venda online, coisa que talvez não estava muito viciado nos 2, 3 grandes grupos nacionais que nós tínhamos, né? Saraiva, Cultura, a própria Leitura, e ficava mais os lançamentos nesse ciclo. E aí a gente permitiu que o mercado enxergasse mais, que tem a Vanguarda aqui, que tem a Travessia lá em Belém, que tem a Jaqueira em Recife, que também tem uma loja muito bonita lá também. Então é assim que a gente vai, né? E aí a gente teve um case bem legal, né, com o livro do Nauro, né, Gelson, em relação a essa questão da gente divulgar isso para o mercado, né, porque é uma editora de Pelotas. O Nauro fez... Autor de Pelotas. Autor de Pelotas, editora de Pelotas, o Fusca do Nauro. A vida cabe num Fusca. E aí a gente acabou disponibilizando isso aí para o Brasil todo, que acabou chegando na lista dos mais vendidos. E essa é a parte que tu gosta bastante, né? O Nauro também foi para Portugal, né? Fez um lançamento em Lisboa. E são porque é uma edição que acaba trazendo muita procura por esse material. O Nauro todo mundo conhece, trabalhou na Zero Hora, no Diário, em Pelotas. Ele tem um vasto conhecimento, então foi muito bom fazer a venda desse produto. Principalmente eu gosto de quando chegou, né? 2.000 exemplares. Eu gosto quando vem bastante caixa no depósito. Eu gosto mais quando sai. Mas vai sair, né? Se vem é porque vai sair, né? É igual quando pergunta pra mim assim, qual livro que você gosta mais? O que vende. Mas voltando da Bookinfo, eu me lembro quando a primeira vez que a Vanguarda, a primeira semana que a Vanguarda firmou lá, fez o contrato com a Bookinfo, na próxima semana já entrou em contato uma editora com nós. Eu vi que vocês anunciam na lista, eu descobri a Livraria Vanguarda, agora eu quero disponibilizar meus livros ali. Porque ela entendia que, tipo, estando na lista, ela tinha credibilidade, entende? Exatamente. Validava a empresa. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí, né? Eu tenho um livreiro muito famoso e amigão chatinho, lá do norte, ele me ligou, o Eduardo,
quero te agradecer que você me colocou nessa tal de Book Info aí, que agora as editoras acreditam que eu sou honesto, que eu acerto certinho, Valida. entendeu? Isso aí. Entendeu? Então, valida. Mas eu teve 2 momentos que eu ajudei, que eu de certa maneira colaborei com a Vanguarda, né? Claro. Primeira vez eu coloquei na rota, eu lembro que eu postei no Facebook uma vez, brincando, ó, a livraria mais bonita do Brasil. E depois vocês mesmo me contaram que, sei lá, teve quantas visitas. Nossa, muitas visitas, todo mundo queria vir conhecer a Vanguarda do Partage. Sabe, eu acho que o que falta hoje para as editoras, o que deu para a Vanguarda um potencial junto com as editoras, foi quando as editoras vêm conhecer a nossa estrutura, vêm conhecer o nosso trabalho, tá? Conhecer o que a gente tem hoje aqui, o que a gente disponibiliza. Eu acho que isso aí abriu muitas portas para a Vanguarda, e tu fosse o cara que nos ajudou muito nisso, porque depois que tu voltou para conhecer a loja do Partage, eu quero ir conhecer a loja. O Eduardo comentou, quero conhecer. Então o pessoal começa a vir e começa a ver o trabalho. Se surpreende com o trabalho, né? É porque é pouco comum uma estrutura como vocês têm aqui em Pelotas, em Rio Grande, fora do eixo, fora ali São Paulo-Rio. Em São Paulo e Rio tem loja que não tem a estrutura que vocês têm. Entendeu? E aí, tem, gostasse do meu CD? Muito. Não tem a preocupação com o cuidado que vocês têm, tudo limpinho, tudo organizado, com a melhor rota, tudo com muito carinho e tudo pensado para atender melhor os clientes aqui da região. A estrutura impressiona. Tá? Não, impressiona bastante. Eu acho que a primeira vez que eu postei isso deve ter sido 2014, eu acho. E o que eu gosto quando as pessoas vêm, eles dizem, nossa, mas os teus vendedores são muito diferenciados, né? Porque o pessoal tem todo um envolvimento também, e isso é uma coisa que é bem importante pra gente também. E eu acho que o treinamento que vocês se preocupam bastante é muito importante pro livreiro, né? E quando algumas, longe de entrar em nome de... Teve livrarias que infelizmente fecharam, né? Livraria grande como a Saraiva que fechou. Você percebia que o livreiro, ele não era mais livreiro, ele era atendente, né? Até quando você chegava lá, perguntava um determinado livro, ele já dependia demais do computador para saber. Eu sou da época que eu entrava na cultura do Conjunto Nacional, perguntava pro vendedor, eu quero um romance russo, cara, ia lá, nem olhava em lugar nenhum, puxava, esse aqui você vai gostar. Sabia onde estava. Entendeu? Então... isso é fundamental. E hoje os caras, alguns não conhecem livro, também por causa da quantidade de livros, viraram atendentes e não livreiros. Então o desafio de vocês é um desafio bem grande. Treinar livreiros. É isso aí. Muito legal. E vocês trouxeram mais livros aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho mais do que vocês estão indicando aí. Na verdade, esse livro eu não olho para ele, deve ter uns 30 anos, mas esse foi o primeiro livro que eu lembro de ter lido e com prazer, né? Otelo, do William Shakespeare. Moro de Veneza, entendeu? Um triângulo amoroso aqui, interessantíssimo, mas eu lembro que eu estava na 8ª série, agora acho que é 9º ano, né? Mudou um pouquinho essa coisa. Então é um livro que me marcou, né? Talvez não tenha sido o primeiro que eu tenha lido, mas com certeza é o primeiro que eu lembro de ter lido. E tá até na hora de voltar a reler e levar para minhas filhas de repente e tal, e ler, porque eu sempre gostei, e esses clássicos da LPM é muito legal, e eu lembro até o momento que onde eu estava lendo o livro nas férias para poder fazer uma apresentação que ia rolar que é um livro feito em teatro, né? Então marcou mesmo. É uma marca bem legal. Eu não conhecia essa edição da LPM. Não, mas... é o que a gente fala do dom do livro, né? Há 30 anos atrás tu lembra por que tu leu esse livro, né? A ocasião que tu leu, que o livro consegue te trazer essa memória. E eu não lembro nem que eu almocei, cara. Não almocei, eu ainda lembro. Faz minutos. Aqui eu acabei trazendo, o pessoal pegou esse livro do Orlando Azevedo, que é o texto do Eduardo Bueno, Rio Grande. Esse livro, como é que a gente acabou ficando com ele? A gente fez uma compra para Rio Grande, ele é dos moles de Rio Grande, e aí a gente
fez o contato direto com a editora. Eu acho que a gente pediu 100 exemplares para uma venda para Rio Grande. E aí se passou, sei lá, 2, 3 meses, a Barleu ligou para nós que eles tinham um estoque, não lembro agora, mas 1.000 e poucas unidades. Acho que era 1.500. E porque eles estavam se mudando de logística e de local de estoque, e senão eles iriam acabar se desfazendo do livro. E a gente acabou comprando todo ele para ter aqui, poder potencializar a cidade de Rio Grande, né, com o livro. Então, é um livro que hoje ainda a gente tem, não muitos, mas ainda temos estoque, né? Tem uns 150, 160 mais ou menos. Vendeu bastante. Vendeu. O texto do Eduardo Penin é muito bom, né? Eu sou muito fã de livro de história, então os livros dele eu não separei nenhum, mas eu sempre E aproveitando o gancho aqui agora, então, do Clécio, né? O Sonho de Pedras, que eu acho que é um trabalho que ele fez aqui, sensacional, né? Que é a construção dos moles de Rio Grande, que foram anos de pesquisa. É um baita de um livro. Já é a terceira, ele não acreditou, fez 1.000 exemplares, a primeira edição, e nós já estamos na terceira edição do livro. Tu já conheceu os moles? Ali no cassino, né? Então eu já conheci esse? Bastante tempo. Eu acho que nós eu lembro. fomos lá para... Tem as vagonetes lá. É naquela praia que o pessoal come churrasco com o carro, né? Isso aí. Com sal. E areia. Então, é bem importante, né, pra gente apoiar esses autores. A gente chama de autor local, né? O mercado chama aí de autor independente, né? Acho que os dois são válidos, né? Você tem a questão de independente e local. Justamente. Né? Então é importante para a gente abrir esse espaço para poder divulgar e fazer com que esse livro chegue aí para todo o Brasil, né? Na verdade, aí pelo marketplace, enfim, pelas vendas pelo e-commerce, pelo nosso e-commerce. Mas é um trabalho diferenciado, assim. A pessoa também acaba se sentindo mais segura, né? Em relação a esses livros. E o Clécio é um grande parceiro, a gente gosta muito de trabalhar com ele aí, tá para sair um livro novo dele também, do 7 de abril. Aguardando, ansioso. E aí a gente fica contribuindo, assim, né? Quantos livros vai editar? Acho que a gente pode ter um mercado maior para isso, enfim. Então, acho que essa trajetória, né, traz todo esse envolvimento. Quer falar de mais algum, Edu? Eu trouxe mais dois, mas... Um aqui, eu li a outra edição, mas essa do clássico Zahara, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, é uma das minhas obras, meus livros favoritos. Né? E esse livro é bonito, essa edição da Zahara. Essa edição é fantástica, eu gosto mais da edição da... Martin Claret, que gosta daquela coisa do... grande, mais robusto, né? Entendeu? Mas essa aqui deve ser... Eu acho que deve ser o texto integral, mas é uma história também que mexeu muito comigo e já foi um pouco mais velho, devo ter lido isso aqui com 20 e poucos anos. E eu gostei demais. Entendeu? O Conde de Monte Cristo também, super recomendo. Ele tem... Acho que esse filme até virou filme. Eu lembro de ter assistido um filme também da história, mas é bem legal. Não sei, a Larissa acho que vai dar uma olhada aí pra gente se virou filme ou não. Não sei, tu já leu, Lerto? Não, o Conde de Monte Cristo não. Virou filme, sim. Não virou? Eu lembro que tem. Tá. Então já é excelente. Pra quem não tiver tempo de ler o livro, porque é grande, assista o filme, pelo menos. Fica curioso pra ver, né? Alexandre Dumas é muito, muito bom. Na verdade, a vontade sempre é de ler o livro para depois ver o filme, né? Você ver o filme e você vê a ponta do iceberg e não ver toda a profundidade do livro e tudo mais. Esses dias eu estava discutindo isso com a minha filha menor, tem 10 anos. Ela está agora encantada com o universo de Harry Potter, que foi um universo de leitura que a mim não... Eu já era mais velho, já estava até trabalhando na indústria do livro, então nunca gostei do estilo e tal. E ela começou pelos filmes e agora ela veio discutir comigo que, quando ela está terminando o primeiro volume 1 da coleção que eu comprei para ela, papai, mas tem tanta coisa que não tem no filme?
Eu falei, se acostume. Livro vai ser sempre o iceberg inteiro, não só a pontinha que aparece lá. Eu gosto muito dessa analogia do mar, entendeu? Então, é sempre mais profundo. Por isso que quando qualquer filme que vem pelo cinema, ou, né, as lojas acabam vendendo muito, né, o livro. O pessoal acaba vendo o filme e depois quer ler o livro. A maioria das vezes essa é a ordem, né? Não, é a ordem. Não primeiro o livro e depois o filme, mas que tem alguns livros que acabam saindo depois, né? A maioria, né? A maioria. A maioria dos filmes, só que a gente acaba conhecendo pelo filme, e não pelo livro, infelizmente. Justamente. E acaba se surpreendendo porque o livro acaba tendo mais história do que o filme tem, né? Com certeza. O que acho que talvez o fator mais fundamental, acho que está eu não sei explicar isso psicologicamente, mas na hora que o autor descreve uma paisagem linda, cada um tem uma percepção do que é a paisagem linda. Né? A tua paisagem linda, se a gente fosse possível a gente transcrever aqui agora, é completamente diferente da minha e da sua. Então, o fato do livro, na hora que você está participando da narrativa, ali envolvido, é a tua percepção de mundo com a do autor. Isso. Quando você vê o filme, você já sabe que o galã é loiro ou a autora principal é morena. Você não está imaginando quando ele disse os seus lindos olhos azuis, né? Você não está usando É diferente. Qual que é a referência? Não tem mais a referência porque você passa a ter lá toda vez que alguém for... A referência do filme, Quando a Lara for ler lá o Harry Potter, ela vai ver o atorzinho lá de óculos. Ela não vai imaginar o ator de Harry Potter se ela tivesse sido impactada pelo livro pela primeira vez, né? Mas que bom que ela está lendo. Não, é super importante. Até me veio uma questão assim, né, do quanto trabalhar com os livros, né, impactou as pessoas que estão na volta de vocês, da tua família, enfim. E a do Gelson? Estamos juntos. Eu tinha um tio que era mecânico que ele falava assim, cara, você é o único cara que eu conheço que ganhou dinheiro vendendo papel. Uma simplicidade para tipo, não é papel, é sonhos, é história. Mas no final é papel. Eu não tenho nada na minha vida que não foi através de um livro qualquer coisa foi através de um livro. Agora trazendo, né, vocês iniciaram muito, tanto o Gelson na função da livraria lá dentro da universidade, com a parte dos livros técnicos, e o Edu também, né? Grande parte da tua trajetória com a editora RT, que é uma editora jurídica, foi bem focado na parte técnica. Totalmente. Né? E isso é um mercado que mudou muito, assim. Bons momentos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e trazer um pouquinho, assim, o que funcionava, como é que vocês veem essa mudança toda? Eu acho que a internet acabou tendo suas vantagens em função de várias coisas, mas no livro, acho que ela acabou com o livro técnico, né? Eu vejo que isso acabou. Hoje as pessoas acabam fazendo todo o seu trabalho, qualquer, através da internet. Então, das digitais, né? Das mídias digitais. Então, na época a gente vendia as coleções, né, Edu? Eu acho Silvio Rodrigues vendia tudo, vendia Washington. Hoje é capaz de um aluno entrar na faculdade de Direito, passar 5 anos, sair de lá sem ter comprado um livro. Isso aí. Eu já validei esse fato, hein? E eu acho que é muito mais e é péssimo para nós como sociedade, porque assim... E como profissional. Mas a minha reflexão é primeiro na sociedade. Eu lembro quando o Dr. Youssef Carrali, você deve ter vendido o livro deles. Muito. Ele ia com o carrinho dele lá na RT, aí eu conversava com ele um pouco, atendente lá, né? Aí ele me viu uma vez carregando uns livros que eram uma sinopse. Ele falou assim, isso aí vai ser o fim, porque é resumo. Esses alunos não querem estudar nada. O livro dele que falava de pensão alimentícia, divórcio, separação, era dessa grossura. E era uma doutrina muito. Então,
nós como sociedade fomos se acostumando com a coisa curta, com a coisa rápida. Aceitando pouco. Com poucos caracteres do Twitter, da rede social. E eu acho que antes da internet, que hoje até inviabilizou por causa de questões de preço e tudo mais, que eu acho que nem é muito o caso, eu acho que o estudante hoje é muito raso. E são poucos que se aprofundam. E aí, com isso, inverteu a lógica do livro técnico. A gente vendia em volta às aulas um código civil comentado, um mini civil, 350 mil mini códigos civis. Hoje tem mais aluno e você não vende nem 10%. Que 10%? Não, 1% Entendeu? talvez. Nem Entendeu? isso. Disso. Entendeu? E você vende vadimeco. Que é um resuminho de que tudo. é o resumo do resumo do resumo. Entendeu? Tudo Então, bem que a legislação ainda justifica. Entendeu? Mas a os doutrina, cursos, né? a doutrina não. Eu lembro que eu levava autores como um Regis Prado, por exemplo, a dar uma palestra numa faculdade boa. O pessoal entendia. Aí eu levava numa outra faculdade pouquinho, a mesma palestra, olhava, eu não sou jurista, mas eu olhava para a massa, a interrogação já começava a ficar mais... Tava A no pessoa olho. não estava claro. nem entendendo Eu o fico que ele estava imaginando falando. se hoje eu tivesse fazer alguma divulgação e levasse um autor como ele que falava difícil para qualquer universidade, da melhor faculdade de direito a pior. Eu acho que eu ia ver a mesma interrogação. O aluno está raso. É como a Beth falou, né? Eles acabam ficando no superficial, né? Não se aprofundam no contexto maior. No Né? resumo do resumo. E o que foi A sinopse. desenvolvido, Não é né? a sinopse. A base tá toda lá atrás. Então, mas a gente precisa reconstruir coisas e retomar, assim. Eu acho que esse papel do professor indicar, né, o livro, de dizer, olha só, tem que ler, enfim, precisa ser retomado, né, nessa valorização, falando em termos de trabalho, né, Edu? Aí pensando no técnico, a gente está falando do terceiro grau, né? Mas já trazendo um pouco pro fundamental, pro fundo de 2, apesar de não ser nenhum especialista nisso, a impressão que eu tenho quando eu estudava e meu professor podia escolher o livro de português da editora, sei lá, da Saraiva, o outro ia lá e escolhia o de matemática da Ática, o outro escolhia o de ciências da FTD, porque ele queria dar aula, ele escolhia aquele livro. Hoje não. Hoje, na maior parte, você tem um enlatado da editora. De uma editora, alguns com muito conteúdo, outros com nem tantos, mas talvez essa falta de liberdade Vem no acho pacote, que né? vem no pacote. Essa é uma negociação da escola com a editora para ter algum tipo de benefício e não pensando efetivamente... Talvez o econômico se impôs ao acadêmico. Justamente. Não estou dizendo que é geral, mas que isso em muito lugar aposto que você quiser. Justamente, Eu me lembro da nossa época, o professor passava lá, Gelson, chegou meu livro? Chegou, então te prepara. Na hora do intervalo. Aí fazia as pilhas na mesa, 30 alunos, 30 livros. Os caras desciam, faziam fila para comprar o livro. Porque ele não podia nem entrar na sala de aula se ele não tivesse o livro no dia seguinte. Exato. E passar na prova seria impossível se ele não estudasse aquela doutrina lá. Exatamente. Um Silvio Veloso, uma Marilena Diniz, um Nutt, um Neri, entendeu? E hoje não tem mais isso. No mercado global, né? Porque tu consegue acompanhar os números todos. Lógico, tudo bem. A venda do livro técnico hoje, ela migrou para a internet de maneira total, até porque tem alguns sites que estão mais preocupados em vender geladeira do que livro, mas precisa do seu lead, precisa saber que você é o Laerto, tem o CPF XPTO, então você gosta de livro, então você já é uma pessoa, entre aspas, de uma classe social melhor e tem mais potencial para comprar. Então eu sucatei o preço e depois eu te vendo a geladeira, te vendo outro cacareco qualquer. A geladeira que eu quero te vender, né? Entendeu? Então, aí a gente como indústria... acaba sendo atrativo, né? Para poder pegar aquele cliente. Total, uma isca. É isso. Mas isso para quem trabalha com todos os nichos, né? Para quem trabalha só com livro, isso acaba pesando. A gente não consegue, né, trabalhar com esse desconto, enfim. Gelson, então me diz assim, quais são os maiores desafios da Vanguarda nesses longos 25 anos aí? 37, desde que eu comecei. Vanguarda 25.
Eu acho que desafios... A gente teve bastante desafios, né, que vieram. Mas eu acho que um desafio hoje, o maior, é a gente continuar com a equipe que a gente tem, que a gente desenvolveu e que a gente trabalha. Eu acho que montando a equipe certa dentro das lojas, o vendedor, o nosso colaborador, conhecendo o produto, eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que isso é o cara que consegue colocar o livro, né? Porque os clientes chegam na loja e acabam conversando, e ele é o cara que vai fazer chegar o livro na mão dele, tudo isso. Então, desafio, eu acho que talvez hoje seja a internet um pouco, né? Mas a gente tem esse trabalho que tu conhece, que eu acho que todo mundo conhece. As editoras já sabem o que a gente faz, que a gente faz aqui. Eu acho que esse é um desafio. Não vejo assim, não consigo ver um desafio, entende? Não consigo. Já é o dia a dia lá. Já é o dia a dia, entendeu? Tem muita coisa para resolver. Tá aberto todo já o dia. desafio. Todos os dias são um desafio. Se me permitir uma pitada, eu acho que o desafio de uma livraria é trazer o público para dentro da loja, né? Hoje. Porque como a internet está ali e é muito tentador eu apertar o botão e comprar o livro que eu vi na indicação e depois de 2, 3 dias chegar na minha casa, o desafio é eu ir na livraria, comprar o livro na livraria, conhecer outros livros, porque você não descobre livro na internet. Não, você compra livro na internet. Na livraria você vai lá, você conversa com o vendedor, você entende seu perfil, você tem uma indicação de um livro, um romance o livro te histórico. convida, né? Você navega ali, você folheia, você decide. Quantas vezes eu entrei numa loja para comprar um livro e sair com outro? Ou porque o vendedor me influenciou, ou porque eu... Às vezes nem com o livro que tu queria comprar. Muitas vezes nem com o livro. Na hora que eu peguei na mão, cara... de alguma maneira me frustrou. Não, acho que não é isso, não. Mas e quantas vezes tu foi na livraria para comprar um livro e saiu com 5 ou 6? Isso aí é fácil. Lá em casa tem, inclusive, é o único lugar para as meninas que não conta na mesada na livraria. É o único lugar que é livre. Entra lá, pega o que quiser. Isso aí. Acho que tem que adotar, né? Recomendo aqui pro pessoal de Pelotas fazer o mesmo, entendeu? O resto tudo tem controle, mas na livraria você escolhe o que você quiser. Eu também falo isso para os pais. As crianças querem, deixa ler, depois isso vai ajudar em tanta coisa. A gente tem que tirar essa molecada das telas. Não dá. Não tem outra solução. A gente está falando que o aluno já é mais raso. Aí o cara fica... A gente tem uma geração sendo treinada com, sei lá, quantos caracteres do Twitter e o passa para lá da dancinha do idiota no TikTok ou do passando. Do Stories, né? Do Stories. Eu acho que... Ou a gente tenta dar um pouco mais de conteúdo para essa geração. Eu não sei o que vai acontecer, não. Tem que se desacomodar total. E os pais têm um papel fundamental nisso. Bem importante mesmo. E aí, complementando um pouco a pergunta ainda, eu acho que essa coisa do cultural dentro da livraria, a programação cultural, eu acho que é um desafio legal para toda a livraria, para mostrar que, viva isso aqui. Eu acho que é a experiência. O relacionamento, né? Criando esses nichos. O que a gente escutou essa semana, né? Do Kelvin. Kelvin Almeida. A Vanguarda vende livro, ela vende literatura. Leitura. Experiência. Entende? Tem todo. O Eduardo compra um livro, o livro fica na prateleira ou tu lê o livro, entende? Cara, quando o vendedor conseguir virar isso daí... Eu gostaria de ler todos os livros que eu compro. E ainda mais agora, cara, que eu compro o livro ainda, mas eu ganho muito, cara. Entendeu? Você não tem noção de... Tanto é que... Não tem espaço. Cara, por causa do trabalho, as novidades, as editoras mandam porque a gente, de alguma maneira... A gente cuida de alguns produtos e tudo mais, mas tem dia que chega a caixa lá em casa assim que eu falo, mano, dá pra montar uma livragem. E tanto é que assim, a regra lá em casa é livro anda. Eu só tenho uma região. doação. Eu dou tudo,
Só tem uma regra, só tem um pedaço da minha estante que são os livros autografados, aí esses eu não... Você tem um carinho especial. Fica até numa parte diferente. Inclusive esse aqui que eu vou falar daqui a pouco tem. Eu também tenho a versão lá autografada. Tá, joia, não, pode falar, fica à vontade aí. Não, então, já que me pediram para separar 3, eu acabei abusando e trazendo 4. Esse aqui é o meu livro favorito, né? E aí já de idade adulta. E o Laurentino, ele é, cara, sei lá, um dos textos mais legais que eu já li, né? E é uma fase do Brasil que você lê esse livro, você entende porque o Brasil é o Brasil, porque as coisas dão certo e dão errado, entendeu? Explica tudo. 1808 é a vinda da família real pro Brasil. E eu li esse, dei para minha filha a edição juvenil, que é uma edição menorzinha. E nós, ano passado, a gente vai passar o final do ano em Portugal, conhecer a terra da avó delas, né? E a gente entrou no Palácio de Queluz e aí tinha lá o Dom Miguel, uma coisa grandona, um quadro. Aí minha filha de 10 virou pra mim e falou: papai, esse aí é aquele que a gente não gosta muito. Aí eu falei: pô, olha o valor, né, de você passar. E ano passado você pediu no Passa da Leitura um Hábito uma indicação. Esse foi o livro que eu indiquei. Eu me lembro. E o Laurentino me mandou mensagem depois. Falou assim: oh, muito obrigado pela indicação. Tal, que legal. Então foi até engraçado. Bacana. Entendeu? E eu já recebi esse livro aqui umas 4 vezes autografado. Entendeu? Outro dia foi o Paulo Scaris que me mandou, entendeu? Outro dia ele tinha autografado numa outra livraria. Os caras, pô, eu sei que você gosta, me mandou. então o 1822 é legal também, que aí é o dia do Fico. Depois tem 1889. Recomendo dele também a série Escravidão, que aconteceu nesse país. Também é uma das mazelas, mas ele é escrito num estilo reportagem. Eu, por exemplo, eu gosto muito de história, né? Então, história concisa do Brasil, Boris Fausto, só que aí são livros mais pesadões, tem que ter vontade de terminar. O Laurentino... Agora, o Laurentino é uma reportagem. Leve, é uma reportagem. Entendeu? Então, ele escreve como repórter, né? Então é uma reportagem. Fica mais fácil então, de absorver, né? Você sente dentro de uma revista, uma Veja, uma coisa assim, sabe? Tipo, contando uma história de uma maneira... Ele foi muitos anos da Veja, né? Então, bem bacana. Então, é o meu favorito. Eu não poderia, quando me pediram para separar, não falar dele. Não lembrar dele de novo. Vamos falar do queridinho. Tá, joia. E, Gels, conta pra gente aí o que o Inventando Moda aí. O que tu trouxe esse livro pra gente? Não, Inventando Moda é da Doris Trepton, né? Ela mora hoje fora do Brasil. E esse livro, eu acho que ele sai semanalmente para nós. Ele é vendido pelo e-commerce. É um livro que tem uma demanda grande. Planejamento de coleção, né? Ela é especialista nisso, né? E é um livro que... a edição está aqui em Pelotas e a gente toda semana, eu acho que o Laerto tem números aí de vendas também. Eu me orgulho desse livro porque é só a Vanguarda que vende ele no Brasil, né? Isso nos orgulha muito porque... E é livro que vende. E é um livro que vende. O que eu tenho de... É o pai dela que gerencia, né? O professor Gilberto, que é quem gerencia, quem traz, quem faz os acertos e que faz todo o acompanhamento. E ela mora nos Estados Unidos. E ele é que faz todo esse trabalho aqui. Essa aqui é outra tiragem, né? Essa aí é. Chegou, chegou agora, tem acho que 30 dias que está aí essa tiragem. O que eu lamento desse livro é ele não ter pegado nunca a lista dos mais vendidos. Aí é planejamento. É planejamento. Ou tem um pouco de planejamento, mas também tem aquela questão do... É quase que tudo acontecer ao mesmo tempo para ele... No curto prazo. Então, né? Eu só vou pedir para vocês explicarem o que é a lista, como é que funciona para quem está nos escutando, né? Porque vocês vivem o dia a dia da lista. E para quem não vive, o que é um livro ir para a lista? Quer começar a explicar? Acho que como é que funciona a lista, tá? Então, eu vou explicar aqui. O livro do Nauro, por exemplo, a lista, ela lê...
A Publish News faz a leitura das vendas de domingo a... Hoje, segunda a domingo, né? Hoje nós somos responsáveis, Bookinfo, pela lista da Veja e pela lista do Publish News. Publish News é mais um canal do nosso mercado, onde saem as notícias de livros, e a revista Veja que vocês conhecem, e o jornal Globo também. Então o que acontece? A gente, como aqui na Vanguarda, como em todas as livrarias do país, importante, nós estamos conectados. Então toda vez que alguém entra dentro de uma livraria e compra esse livro, ou esse livro, ou esse, a gente vai somando isso no país inteiro, e tudo que vendeu entre segunda e domingo, a Veja publica na sua próxima edição, que normalmente a gente entrega para ela na quarta, ela publica na quinta. Então aquela lista que você vê na revista, que você vê no jornal o Globo, ou que você vê no Publish News ou no nosso Instagram, entendeu? É uma lista que foi livro por livro. Então se você entrou lá, aqui em Pelotas, e comprou esse, e tem 450 livrarias na lista hoje, né? Que participam do Brasil inteiro, né? E se vender um aqui, vender um em cada uma dessas lojas, a gente vai ter 450 livros. E aí, quais vão ser os 20 primeiros que são publicados pela Veja? Vai depender de como foi a semana de volume. Eu já vi livro que vendeu 400 entrar na lista, e eu já vi livro que vendeu 2.000 não entrar na lista. Por algumas características, né? A Veja, ela trabalha com 4 grandes áreas, que é autoajuda, esoterismo, não ficção e ficção, e infanto-juvenil. E negócios. Negócios só no Publish News. Só no Publish. Então a Veja são só as 4. Então, por exemplo, o fenômeno dos últimos 2 anos é um livro chamado Café com Deus Pai, que furou a bolha do mercado evangélico e viralizou e tudo mais. Continua vendendo muito. Esse livro é uma editora muito pequena, era da Vida, e depois hoje o autor fez a sua própria editora. E ele está lá toda semana vendendo em todos os lugares, por isso que ele fica lá em primeiro. Só que já teve semanas que às vezes o livro não entrou por causa de um detalhe, entendeu? Porque não vendeu tudo naquela mesma semana. Aí tem uma amiga minha, outro dia foi lançar um livro, ela vendeu até bem, cara. Ela vendeu 300 livros num lançamento, quase 300 livros na Travessa do Rio, e depois fez em São Paulo por mais 200 e alguma coisa na Vila. Só que eu avisei ela antes, então ela marcou na terça-feira o lançamento no Rio, marcou na sexta-feira. Para ficar dentro da semana. Para ficar dentro da semana. E ela ficou lá a venda dela, cara, que depois tinha a venda de pré-venda, ela daria para vir na Veja facilmente ali em 16º, 17º, que para ela já seria legal pra caramba. Só que ela deu um azar, cara, que foi a semana do Prime Day da Amazon. Então vendeu todo aquele livro com um monte de desconto, e ela não entrou na lista da Veja, mas entrou na do Publish News. Então uma série de fatores. Tem muito alinhamento para entrar na lista, tem muito fatores. Alinhamento de mercado mesmo. E tem o tema que o livro também por exemplo, na Publish News, por exemplo, o livro do Fusca, quando ele entrou como relatos biográficos. Que a quantidade é bem mais baixa que, por exemplo... Não ficção. Não ficção. Né? Não ficção, isso. Do que, por exemplo, autoajuda, que o corte é muito mais alto. O corte é a régua mais alta. A autoajuda tem... Eu diria para você, para estar na lista ali, tem que vender mais que 1.000 na semana, para estar entre os 20. Tranquilo, né? Entre os 10, mais que 1.000 na semana. Entre os 20, acima de uns 800. Entendeu? Pela média histórica aí. Entendeu? Porque soma-se... Do Café com Deus Pai que eu falei, quando ele vai para Veja, ele é autoajuda. Tudo que é religião é autoajuda para Veja. Você pode concordar ou não, mas é o critério deles. Já no Publish News, esse mesmo livro, ele entra como não ficção. Né? Então, depende da coisa. E a gente tem um sisteminha que fica o tempo todo lendo isso aí no Brasil inteiro e montando o painel de cada um. Essa é a lista dos mais vendidos. Que é o desejo de todo autor, né? O autor quer ir para a lista, mas é legal para quem gosta de acompanhar, para saber o que está vendendo mesmo, né? O que as pessoas estão lendo. É o que realmente está rodando mais. E hoje a gente permite, como Bookinfo, mostrar para as livrarias não só esses 20 da semana, né? Porque às vezes os 20 da semana não é o perfil da tua loja. Você precisa vender os 20 que estão mais naquele
sei lá, como eu dei o exemplo da poesia, ou você quer fazer uma área de mangá, HQ, Tá eu lembro crescendo muito. de falar com vocês e falei muito, de repente começou a subir muito a venda de mangá e HQ, e aí tinha uma editora desse tamanhozinho chamada New Pop, que ninguém conhecia e os números aparecendo. Eu falei, gente, começa a comprar aí que esse negócio vai bombar. Entendeu? E foi, né? E foi. Entendeu? Os dados falam, né? Não, com certeza. Bastante. Os números. Gente, a gente está quase chegando no final aí. E a gente gostaria de saber aí de vocês quais são os próximos passos aí. O que vocês estão projetando? O Educa Book Info, Gels com a Vanguarda. Quais são os próximos passos? Vai ter uma Vanguarda São Paulo? Mais fácil no Rio. É verdade. Mais fácil no Rio. Olha os insights. Não, eu acho que... Explica a piada, senão atravessa lá vai achar que... Ai. Não, pode falar. Explica por que no Rio seria mais fácil. Porque a nossa filha mora lá, então ficar perto dela seria um prazer, né? Não, eu acho que a Vanguarda está com um novo projeto e para esse ano ainda, né? Se tudo, acho que vai dar tudo certinho, a gente vai ter uma nova loja, uma experiência nova, bem nova aqui para a região sul. Acho que vai ser bem legal. Nós não vou poder dar muito spoiler ainda. Não, né, Eduardo? O Eduardo conheceu, acho que... Vai ficar bonito. E a turma aqui de Pelotas, Rio Grande, não sabe como vocês são privilegiados. Vocês têm uma livraria de padrão de primeiro nível. Entendeu? Não é porque eu estou na frente de vocês, eu falo isso publicamente toda hora mesmo. Todo dia estava em aula, alguém da Vanguarda ficou mandando mensagem para você, porque eu falo. É o que eu penso. O Edu tá dando aula e as pessoas mandando foto aqui. Olha a livraria aqui, estão falando bem da Vanguarda. Eu disse, pode mandar, que prazer. Tem umas 4 ou 5, é o que eu gosto mesmo, eu falo. Então não tem nenhum problema. Acho que eu desejo muito que dê tudo certo. Aqui no Parque U, né? No edifício Vanguarda, esse que vai ser. E o Edu tá cheio de novidades aí também, né, Edu? Eu acho que a principal passa um pouco pelo que nós falamos, né? Hoje você tem aí, mais ou menos, trabalham em livrarias como atendentes, como livreiros, entre 3 e 5 mil pessoas, mais ou menos, né? E qual que é a maior dificuldade do mercado hoje? Qual que é o problema que a gente escolheu resolver? Treinar esse cara, que ele possa entender qual que é o perfil, o que está sendo lançado, qual que é o perfil que é adequado para cada pessoa, é exagero. Mas se alguém chegar lá pedindo loja, né? um livro, um perfil e assim por diante, a gente vai treinar bastante. A gente vai ter um aplicativo que vai ajudar a treinar esses vendedores. Então acho que novidade é isso. E é incrível que cada loja tem sua particularidade. É muito diferente. Você pega lojas de mesma rede, sim, com o mesmo comprador. Uhum. Vocês ainda estão numa micro-região, digamos assim, né? Ou bem aqui embaixo, né? Mas você pega uma rede... São Paulo, então, tem uma diferença. A livraria da mesma rede que está a 2 km da outra tem um comportamento completamente diferente. Mas a gente tem essa experiência aqui, né? A nossa loja do centro para a loja do shopping é outro perfil, né? Rio Grande nem se fala, né? Então, como é que você treina essas pessoas? Então, é esse desafio aí, é esse problema que a gente escolheu resolver aí nesse semestre. Só que a gente selecionou 18 e a gente só resolveu 4. Olha só! Então, vai ter sempre bastante novidade. Vai ter sempre bastante problema para resolver. Então. É isso. Mas a vida é assim, né? Mais problema. E aí, Beth, vamos fazer um ping-pong com eles ou... Vamos lá? Vamos lá pra gente encerrar. Perguntas curtas aí. Respostas mais ainda. Sim ou não? Não, um pouquinho mais além, né? Tá, beleza. Sim ou não vale. Não, você não... Beleza, vai, manda bala. Vai, Lerto. Pro Edu aí, qual a tua próxima leitura? Acho que é mais fácil essa pra ti. Cara, eu tô lendo agora, na verdade é uma coleção que é Crônicas Saxônicas. Eu li o volume 1, volume 2, são 12. São 12 volumes. E então eu tô bem... que conta o olhar dos vikings, uma época da história que eu gosto muito,
E eu tinha gostado muito daquela história, daquela série dos vikings, que mostra os vikings invadindo a Inglaterra. E as Crônicas Saxônicas é o contrário, né? É a visão do inglês sendo atacado pelo viking. Então, vou pro volume 3. Joia. Gels, que livro que tu mais vendeu, assim, que mais te marcou na história da vanguarda? Que livro que eu mais vendi. Eu acho que um livro que a gente mais vendeu na vanguarda é o Vademécum. Eu acho que é livro jurídico na época. Que tu vendia mais de 1000, nós vendíamos, eu acho. Por ano. Sim, porque era comprado. Muito mais, era bem mais. Bem mais. Se você pegasse assim, as legislações, você vendia 7 produtos e de repente você passou a vender um só, que é o Vademécum. E antes tinha, talvez você vendia mais os códigos, os mini códigos, porque você vendia 7 vezes e depois o cara passou a comprar só uma, né? É que o VAD também perpetua quantos anos? 2004, que foi o primeiro. Então, tu imagina 20 anos. 2004 já? Imagina 20 anos vendendo Vademécum. E 20 anos destruindo a venda do outro. Porque a gente vendia 7 produtos e passou a vender um só. E agora, o Vademécum já tem 20 anos. Eram 7 códigos, né? E agora tem o Vademécum compacto ainda, né? Então, mais sinopse, mais resumo. Daqui do pouco vai ter o resumão do Vademécum. Uma referência assim de autor de livro para ti que tipo tu leva para tua vida assim, tipo, esse livro me mudou, me moldou. Não sei se moldou. Deixa eu lembrar de um. Cara, eu gosto muito de biografia. Então não tem um autor, assim, eu tenho muito mais o gênero, entendeu? Então eu leio, talvez assim, de cada 10 livros que eu leia, 4 vão ser biografias de gente famosa, de gente desconhecida, de empreendedor, de história de vida. Então, eu acho que é mais o gênero. Aí fica difícil você cravar num autor. Eu não tenho um autor favorito. Eu gosto muito do Laurentino, por exemplo, até por causa do meu livro favorito. Por exemplo, você citou o Peninha aí, num dos livros que ele tem um texto, eu acho o texto dele muito legal. Porque tem história, que é uma área que eu gosto muito. Mas eu prefiro o gênero. Gel, se tu fosse escolher entre jovem, adulto ou uma pessoa mais madura, assim, onde é que tu coloca toda a tua energia e teu investimento aí para as pessoas lerem mais? Eu acho que do infantil e infanto-juvenil. Então, hoje, tu começou lá com a parte técnica? E hoje a gente voltou para o infantil, infanto-juvenil. Claro que a literatura vende bem, mas eu acho que essa garotada, essa criançada precisa ler mais. É isso? É isso. Fechou? Passamos até do nosso tempo. Gente, foi um prazer. Eu que agradeço. Falamos sobre várias coisas, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco mais, né? Como é que esse mercado se alimenta, se comporta e se soma, né, Edu? Com certeza. E aí, pra gente é um prazer mesmo, assim, ó, muito grande te receber. Tô muito feliz de estar aqui. E ele diz assim, a gente inventa alguma coisa e vocês apoiam, né? A gente... Exatamente, sempre. Então o Edu inventa e a Vanguarda apoia, a Vanguarda inventa e o Edu apoia. Eu acho que isso nos fortalece, é uma simbiose. Isso nos fortalece bastante. O Edu tá aqui hoje porque ele não conseguiu ir para Porto Alegre, olha só, né? Com essa questão dos aeroportos, aí ele acabou vindo para Pelotas e a gente já aproveitou essa oportunidade para estar aqui. E até o final do ano vai ter que retornar. Volta em setembro. A tua esposa que comentou, né? Tem um casamento. Não é só mais isso, vai ter que vir para Pelotas. Verdade. A inauguração. É verdade. Compromisso. Já vou comprar passagem. Isso aí. Então tá, gente. Obrigada. A gente está encerrando aqui. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.